Leitura do Santo Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava Ele com Deus. Por Ele foram feitas todas as coisas, e nada do que está feito foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não receberam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A luz verdadeira era que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. E deu poder de se tornarem filhos de Deus a todos que o receberam. Estes que creem no seu nome e não nasceram do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória própria do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, grande dia, grande alegria, grandes graças. Graça da confirmação para as crianças e os adultos que receberam. É o que nosso Senhor veio. Por que Ele veio ao mundo? Ele veio ao mundo para que a gente recebesse a graça da confirmação e todas as graças e todos os sacramentos. Ele veio ao mundo para a redenção do mundo. São Tomás se pergunta qual é a razão da encarnação. Uns dizem que a razão da encarnação é dar um complemento perfeito à criação. A criação, a beleza da criação merece que ela tenha um coroamento através da encarnação do Verbo. E São Tomás diz que isso não é algo revelado. O que está revelado a respeito da encarnação, a respeito do Verbo que se fez carne? O que está revelado é o que está no credo. Vamos ler o que está no credo para ver a razão da encarnação. Então, no credo que nós cantamos na missa, está consignada essa razão. São Tomás diz, é isso que Deus pode ter razões que Ele não revelou para a gente. É inteiramente possível, dentro do normal, mas o que Ele revelou para a gente foi o seguinte: gerado, mas não feito, consubstancial ao Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, e que por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo. Então a razão está aqui, que propter nos homines, e propter nostrum salutem, descendo de celis. Ele, por nós, homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus. Teria Ele se encarnado se não houvesse o pecado original? Tudo é possível. Deus, na sua sabedoria, na sua onipotência, na sua conselho, que está acima de toda compreensão, Deus decide mas o que Ele nos revelou foi que foi por causa do nosso pecado. Esse pecado de Adão e Eva nos valeu este Redentor que nasce hoje em Belém. Ele nasce na humildade, Ele vai morrer na humildade. Que diferença entre a conduta de Nosso Senhor e a conduta do mundo e mesmo a nossa. Nosso Senhor não procura a glória dos homens. Ele vai nascer no lugar mais humilde, mais obscuro. Ninguém teve notícia do seu nascimento, a não ser os pastores, a quem o anjo apareceu, e também os reis magos que vieram por uma graça especial. Mas ele não apareceu num esplendor atraindo as grandes multidões.
Então, nosso Senhor veio para nos salvar numa grande humildade. E essa humildade, mais ainda na cruz. Os judeus abanavam a cabeça, diziam: se tu és o Messias, desce da cruz. Que humilhação, que aceitação das humilhações. Santo Bernadette dizia: necessário muitas humilhações para um pouco de humildade. Então, se alguma coisa nos humilha, né, que seja hoje, que seja amanhã, seja de que maneira que seja, lembremos de nosso Senhor, que aceitou essa humilhação. Ele podia evitá-la, Ele é Deus, mas Ele quis essa humilhação para nos salvar. E a humildade é um grande mistério, tão grande de Santo Agostinho, que se Deus não tivesse dado o exemplo, nenhum de nós poderia imitá-lo. Os pagãos conheciam algumas virtudes, mas essa eles não conheciam, porque é instintivo no homem querer aparecer, querer que falem bem dele, querer uma certa glória. E nosso Senhor nos salvou pela humildade. O desejo da glória não é necessariamente ruim, mas ele se mistura com um orgulho, com algo que não é bom. E para purificar esse desejo da glória, no céu nós teremos a glória. A glória não é necessariamente ruim, mas volta e meia a gente procura a glória do mundo. E a glória do mundo é ruim. O mundo tem princípios diferentes dos princípios de Nosso Senhor. O mundo procura a sua glória, enquanto que Nosso Senhor procura a glória que vem de Deus. Então, nesse dia que nenhum de nós pode explicar, nem mostrar a grandeza, nem mostrar todos os tesouros que estão encerrados nesse grande mistério da encarnação. É impossível. Você pode mesmo dizer coisas que estão ao nível dos homens, verdade que é iluminado pela virtude da fé, pela luz da fé. E aqui, justamente, Nosso Senhor nos diz: nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não receberam. A luz dos homens, a luz de Monsenhor Lefebvre, a luz que nós temos para nos guiar nos tempos de hoje. Que luz é essa? Nele estava a luz, nele estava a vida, perdão, e a vida é a luz dos homens. Nosso Senhor é a vida, e essa vida é a luz. A vida é um princípio de ação, princípio de existência, e pelo batismo nós temos uma participante da natureza divina, com a sua luz divina. E essa luz resplandece nas trevas, diz Nosso Senhor, e as trevas não receberam. Então a gente volta e meia encontra no mundo, a gente esbarra com essa oposição, que foi a oposição que levou a Monsenhor Lefebvre a ser excomungado. Por quê? Porque a luz resplandece nas trevas, a luz é a tradição, a luz é o nosso catecismo, a luz é o ensinamento da igreja, que não quanto a isso, não há nada assim de escondido, é o que sempre a igreja ensinou. Então essa luz resplandece nas trevas quando alguém faz um ato de fé, quando alguém se conduz pelo catecismo. E eu fazia Monsenhor Lefebvre, se conduzia pelo que os papas ensinaram, se conduzia por tudo que os papas disseram dos erros modernos. Mas quando ele repetiu isso no concílio, junto com Dom Antônio Castro Maier e junto com outros bispos, aí foi um ataque completo. E mais ainda, quando depois do concílio, ele fundou a Fraternidade de São Pio X. Aliás, recebi uma notícia, não sei se é verdade, mas que a Fraternidade está disposta agora a sagrar um bispo sem a permissão de Roma. Parabéns, deve se alegrar com a Fraternidade se eles derem esse passo. Não devendo guardar nem rancor, nem inimizade com aqueles que querem servir ao Senhor. Mas espero que seja, vamos ver, e ainda ver quais são os escolhidos, quais são
dominicanos mandaram uma carta a respeito da sagração de Monsenhor Wander, ou melhor, sobre a questão das sagrações. E Dom Lefebvre tinha suas dúvidas quanto à intenção, a respeito da intenção, ele achava que podia ser inválida. Então, não sei se a fraternidade não quis consagrar Monsenhor Wander. Bom, talvez seja ali uma pequena falha, mas são coisas, digamos, importantíssimas, mas menores do que a gravidade da perda da fé. E a fraternidade continua, bem ou mal, defender a fé católica. Agora, parece também que pedi também ao Padre Trincado para que ele me confirmasse a sagração sob condição de Monsenhor Vigano. Então, estou esperando, penso que é certamente verdade, mas é bom sempre ter informações bem precisas. E se isso aconteceu, mostra que Monsenhor Vigano escuta Dom Lefebvre, com algo realmente intolerável, você ser bispo e não ter certeza que você é bispo. Então, certamente ele quis ter uma certeza e por isso ele pediu a Dom Williamson, nós estamos esperando a confirmação, de ser sagrado. E a fraternidade, finalmente, talvez por causa desse último passo que o Papa deu, talvez ele esteja dispostos agora a botar em prática de maneira mais clara os conselhos de Monsenhor Lefebvre, quando ele dizia: é um dever de todo padre que quer permanecer católico, é um dever de se afastar dessa igreja conciliar enquanto ela não retornar à tradição da igreja. Por quê? Porque não convém estar debaixo de autoridades que não professam a integridade da fé católica. Porque é justamente o drama que está escrito aqui no Evangelho de hoje. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Que vida? A fé católica, a graça, tudo que foi confiado à igreja. E a luz resplandece nas trevas. Que luz? A luz da igreja, a luz da tradição. E as trevas não receberam. Quem não quer receber a tradição? A igreja conciliar. Então, se você fica debaixo da igreja conciliar, você está debaixo de um poder que é contra a luz, contra a fé, contra o nosso Senhor. Então, essa fraternidade volta a uma posição melhor, deu graças, querendo a salvação de todos. A fraternidade tem uma capacidade de fazer um bem muito superior à nossa. Eles têm 800 padres. Se eles continuam a fazer bem, mas farão um bem maior se eles voltarem a fazer o que Monsenhor Lefebvre aconselhou em todos os aspectos, não só doutrinal, mas também prudencial. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio com testemunho, para dar testemunho da luz. Insistência sobre a luz. Natal, a gente vê a luz de Deus que brilha nas trevas. No meio da noite nasce Nosso Senhor. E a igreja dá testemunho dessa luz. Assim que ela converteu as nações e as trouxe para a obediência a Nosso Senhor. E esse testemunho é para quê? A fim de que todos cresçam por meio dele. Que os muçulmanos cresçam, que os judeus cresçam, que os protestantes cresçam, que os pagãos cresçam. Essa é a razão da igreja. Ele não era luz, então São João Batista não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Assim como Monsenhor Lefebvre, assim como todos os missionários, assim como todos os padres, assim como todos os religiosos, assim como cada um de nós, todos os católicos, como os senhores e as senhoras, veio dar testemunho da luz pela sua conduta. Em casa, no trabalho, nas conversas, sempre dar testemunho pelo simples modo de viver. Um católico dá testemunho da luz pelo seu modo de viver.
Então, não misturem a luz com as trevas. As trevas é o que tem de ruim na internet, por exemplo. As trevas é uma conduta pagã. As trevas é se divertir com coisas que ferem, que trazem trevas para as almas. Então, pense no Natal e pense que o Natal tem que trazer uma modificação, ou melhor, ou menos uma amelhoração da sua conduta. A luz verdadeira, a insistência sobre esse aspecto da luz. Estamos falando durante a confirmação dos dons, que são 7, 4 são intelectuais, 4 são ligados à luz e 3 ligados à vontade. Então, 4 para a inteligência, sabedoria, inteligência e vontade ao mesmo tempo. Mas digamos, olha que insistência. A luz verdadeira era a que ilumina todo homem que vem a este mundo. A tradição é para todo mundo, para todos os católicos, e não para os pagãos. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Estava no mundo, o Senhor está no mundo, ele está no mundo pela igreja, e o mundo foi feito para a igreja e para Nosso Senhor. E o mundo não o conheceu, o mundo não conhece a igreja. E o homem combate a igreja e o mundo quer idolatrar uma falsa igreja, ou seja, a igreja conciliar. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para os judeus, como ele vem também para nós, como ele vem para todas as criaturas. Todas as criaturas são suas, mas os seus não receberam. Os judeus não receberam e os católicos progressistas não recebem também. Muitas vezes por ignorância, simples, por ignorância, mas a tradição, ou seja, Nosso Senhor, não é recebido. É recebido parcialmente, é recebido de maneira que não é indigna de Deus. Pois, por um lado, eles creem em alguma coisa, por outro lado, eles o ofendem de outra maneira. E deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos que o receberam, estes que creem em seu nome. Sem a fé, impossível estar unido a Deus. E que não nasceram nem do sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, eis aí a graça do nosso batismo, a graça de Natal, a graça da confirmação, a graça da comunhão, a graça da confissão. Tudo isso não é outra senão esse nascimento de Deus que se faz pela graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nosso Senhor habitou entre nós e Ele continua a habitar entre nós pela Santa Igreja, pela Santa Eucaristia, pelos canais da graça que partem dele e pertencem a Ele e nos comunicam Ele mesmo. E nós vimos Sua glória, vimos a Sua glória na história da Igreja, vimos a Sua glória nos milagres, vimos a Sua glória na sabedoria dos doutores, na pureza das virgens, na constância dos confessores, em toda a santidade da Igreja que decorre de Nosso Senhor. Vimos a sua glória própria do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Então, passamos de Natal um dia, peçamos a Deus que o dia de Natal seja para nós um progresso. Seria talvez bom, assim, nas grandes solenidades que a gente tenha. A gente já tentou mais uma vez ter aqui um órgão para tocar nas grandes solenidades, no momento assim da entrada, da saída. O gregoriano, em princípio, não. O gregoriano, ele é mais, na sua forma mais perfeita, ele é sem órgão. A gente pode tocar um pouquinho na entrada, na saída, mas o melhor ornamento de um dia de festa é que os fiéis cantem. E porque os fiéis cantem, é necessário ir às aulas de gregoriano. Dom João da Cruz está dando aulas, ele foi discípulo daquele o senhor que esteve aqui, que é o Monsieur Christian Laforêt-Yvonne, aquele francês que esteve aqui, tão competente, tão gentil. Para quem não sabe, ele é comandante de uma divisão de tanques, ele já está aposentado, mas era sua função no exército. A gente podia imaginar, né, que divisão de tanques
não saberia cantar nem o A nem o B do gregoriano, pois bem, era um grande professor que aprendeu com outros que aprenderam com Dom Gajar. Dom Gajar é um monge de Solena, Sabadia, que recebeu os elogios de São Pio X. E São Pio X dizia: quero que meu povo reze na beleza. E falando gregoriano. Então, por favor, envie seus filhos nas aulas e, na medida do possível, compareçam a essas aulas. Dos adultos, pelo que eu disse, o Dom João da Cruz, ele tem um aluno, um. Ele não desistiu ainda porque tem um. Então, como é que um povo vai cantar na beleza, segundo pede São Pio X, se tem um aluno só? Então, por favor, eu sei que tem pessoas que não podem vir, não tem, mas às vezes pode seguir por online. Tem 30 alunos que estão online. Gente de Teixeira, gente do Sul, gente em outros lugares também, e estão seguindo as aulas. É mais importante do que a gente pensa. E Nosso Senhor apareceu na sua glória, assim, na glória da beleza desse dia, né? Da beleza do Nosso Senhor, mais bela dos filhos dos homens. Nossa Senhora é de uma beleza transcendente que os anjos ficam em contemplação, mas essa beleza continua na igreja. Ela continua no canto gregoriano, nas cerimônias, e uma cerimônia assim importante, sem o canto dos fiéis, fica um pouco triste. Então seria bom, eu sei que nós não tivemos, praticamente nenhum de nós teve uma formação para o canto na nossa família. Nós não temos brasileiro, gosta da música, mas às vezes vai aprender a música com os músicos de hoje, que é a música mais do mundo, do que de Nosso Senhor. Mas então nós temos vencer a porção de dificuldades, porque a gente não afina o ouvido e tem várias coisas. Mas ao menos mande seus filhos e depois procurem saber como é que essa aula online para poder seguir essas aulas, que eu saiba uma vez por semana só, e vale a pena. Estarão obedecendo ao desejo de um Papa Santo, São Pio X. Assim, isso que é a tradição. A tradição é seguir o que a Igreja sempre ensinou, seguir o que a Igreja nos diz. Então nós seremos verdadeiramente tradicionais. Sejamos tradicionais e nós alegraremos o nome de Jesus e salvaremos a nossa alma. Foi por isso que Ele nasceu, para ter nós tanto salutando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.